Bom dia, Ana Beatriz, Anne, Elzio, Gabriele, Guilherme, Gustavo, Ícaro, Laricinha, Reinaldo, Sabrina. Muito obrigado a todos vocês pela presença nessa aula um pouquinho mais cedo. Eu agradeço demais a presença de vocês. Como eu falei para vocês, é só hoje, porque tenho agora às 8 horas, quinta-feira, tudo volta ao normal. Aproveitando para lembrar, né, que nós temos a nossa prova semana que vem. Então, semana que vem a gente não se encontra aqui, daqui da mesma forma que nós fizemos a primeira prova, a prova estará disponível para vocês lá, para que vocês possam ter acesso naquele mesmo módulo. Eu vou mostrar isso na quinta-feira, mas vai estar dentro do AVA, naquele mesmo módulo lá, provas. Então, vocês devem se recordar que quando acessaram para a primeira prova, tinha lá AV1, primeira chamada, AV1, segunda chamada. Agora, obviamente, vocês vão encontrar lá AV2, primeira chamada, AV2, segunda chamada. Vai estar tudo dentro do módulo. E hoje e quinta-feira, nós vamos concluir a matéria da prova, lembrando que a matéria da prova contra a administração da justiça, contra a família. Vai ter aí essa como matéria da prova para a próxima semana. Tá bom, queridos? Nós vimos na quinta-feira passada dos artigos 235 a 239. Hoje nós vamos ver do 241 ao 243. Então, vamos só relembrar algumas coisas que nós conversamos na semana passada que são relevantes. Primeiro, nós falávamos que esse título, os crimes contra a família, por óbvio, protegem a família aqui compreendida, entendida, dentro da estrutura definida pelo direito civil, o direito civil que vai delimitar, vai nortear qual é a face, qual é a cara de família que nós vamos ter aqui. Então, cabe ao direito civil delimitar, organizar de que maneira nós vamos entender o direito, o conceito de família, e é um conceito que, no meu olhar, acertadamente, felizmente, o direito civil vem ampliando, tornando mais amplo e mais significativo. E aí, o que é que o direito penal faz? Protege a família sob os mais variados aspectos. Na quinta-feira passada, nós vimos a proteção à família feita sobre o olhar do casamento. Então, a gente tinha ali a proteção à família, olhando-se o casamento. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 2º, o capítulo 2, esse título, e veja, ele trata dos crimes contra o estado de filiação. Então, o objeto protegido especificamente por esse capítulo 2º é o objeto chamado estado de filiação. Então, da mesma forma que ele protege no primeiro momento as relações de matrimônio, ele vai proteger nesse momento as relações de filiação. Por quê? Porque o estado de filiação, esse vínculo que gera a filiação, é um vínculo não apenas emocionalmente importante, socialmente importante, mas sobretudo e principalmente juridicamente importante. É um vínculo muito importante do ponto de vista jurídico, já que ele vai efetivamente trazer aí uma série de consequências, uma série de efeitos. Imagine, por exemplo, que eu tenho efeitos aqui patrimoniais, efeitos sucessórios, né, efeitos do dever de guarda, de assistência. Então, fixar e bem fixar esse valor estado de filiação representa um valor fundamental do direito penal, exatamente porque ele reconhece que há uma série de desdobramentos jurídicos que precisam ser observados. Na hora que eu fixo bem as relações de filiação,
eu vou ter condição de fixar as relações de guarda, as relações relativas ao dever de assistência, ao dever de cuidado, tudo isso é consequência desse estado de filiação. O primeiro dos crimes, portanto, que nós vamos ver hoje é o artigo 241, que trata do crime de registro de nascimento inexistente. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Então, veja, o crime aqui se materializa quando eu crio uma relação de filiação que, na verdade, não existe. Então, eu estou criando uma relação de filiação que, em boa verdade, não existe de maneira nenhuma. Então, eu tenho aqui a promoção no registro civil de uma estrutura de filiação que, na verdade, é inexistente. Essa estrutura ela não existe, ela não será existente. Então, na verdade, aquela pessoa nunca nasceu, né? Nunca nasceu, e eu estou a registrando como se fosse uma pessoa que efetivamente veio a nascer. E aí você pode me perguntar, Rafael, seria, né, a razão de ser, qual seria o motivo pelo qual aquela pessoa faria algo desse porte? Por que eu vou a um cartório e eu faço registrar o nascimento que, na verdade, nunca aconteceu? Ora, é irrelevante sabermos o motivo pelo qual essa determinada a conduta foi realizada. É completamente irrelevante a gente saber por que é que efetivamente esse fato foi realizado. Pode ser, por exemplo, que eu queira, diante disso, pessoal, só avisando que eu não farei chamada hoje, tá? Como a gente mudou um pouquinho a hora da aula, eu não tenho vontade de fazer chamada. Um ou outro colega pode ter tido alguma variável aí que o impede de estar na aula, eu prefiro não fazer chamada hoje. Até porque vocês são tão assíduos que não tem muito problema em relação a isso. Então, veja, aqui não interessa o motivo pelo qual a gente vai ter essa conduta. Imagina, por exemplo, que eu faço esse registro inexistente para chantagear alguém, para extorquir alguém, ou para fazer uma pressão social, moral a alguém. Não há uma exigência de motivação específica para a caracterização desse crime. Da mesma forma, vejam só, que eu posso ter o concurso, nada impede que eu tenha um concurso entre este crime e um outro. Então, veja só, imagina que aquela pessoa tem um relacionamento com alguém, por algum motivo aquele alguém não assumir ou não quer ter um compromisso formal mais estabelecido, por qualquer que seja o motivo. Então, aquela pessoa, visando forçar a outra a ter um determinado compromisso, finge que está grávida, finge que teve ali um nascimento e faz um registro dizendo, olha, eu registrei aqui a minha filha, essa filha é sua, tal, alguma coisa do gênero. Então, assim, não interessa por qual motivo aquela pessoa veio a praticar esse fato. Assim como é possível, é perfeitamente possível, que você tenha um eventual concurso desse crime com outros. Eu posso ter o concurso desse crime com, por exemplo, o crime de estelionato, ou crime de extorsão, né? Nada impede que eu diga, olha, se você não me revela, não me entregar um valor, eu vou revelar que eu tenho um filho, está aqui a prova, o registro do filho, isso vai trazer danos à sua imagem, ou seja, o crime se consuma no momento em que eu vou ao cartório, no momento em que eu busco no cartório
o registro de um nascimento que nunca aconteceu. Nesse contexto, eu já tenho um crime. Qual é a motivação, o porquê disso, porque eu, de alguma forma, estou buscando esse evento, é irrelevante, não tem aí nenhum tipo de relevância dentro desse contexto. Uma questão importante, tá? O que se está a proteger aqui é a validade, é a relevância, a importância desses dados. Imaginem só, a nossa existência civil surge a partir do registro de nascimento. Claro que a existência fática, né, evidentemente, ela vai surgir a partir do momento que a gente nasce. Isso não há a menor dúvida. Mas a existência civil, né, a existência do ponto de vista jurídico, vai surgir no momento em que a gente tem efetivamente a existência desse determinado registro civil. Não é à toa, não sei se vocês acompanharam, mas até algumas reportagens foram feitas durante esse período que nós estamos vivendo da pandemia, da dificuldade de algumas pessoas, e isso é uma coisa que me entristece bastante, realmente é uma coisa que me incomoda muito pessoalmente, mas a dificuldade que algumas pessoas tiveram de ter acesso, por exemplo, a esse auxílio emergencial do governo federal, ou mesmo outras políticas de assistência pública, por não terem um documento, um registro civil, ou seja, formalmente aquelas pessoas não existem, porque é a partir do registro civil que você amanhã terá a sua cédula de identidade, o seu CPF, seu título de eleitor e por aí vai, ou seja, o modelo brasileiro nesse aspecto é muito burocrático, né? Nós temos outros modelos pelo mundo, como a Estônia, como a Colômbia, em que o cidadão, quando nasce, ele recebe ali uma identidade, recebe o número, e tem apenas um número que o acompanha a vida toda. Aqui nós temos essa diversidade de documentos, mas todos esses documentos, todos esses registros surgem, nascem do mesmo ponto. Qual é o ponto? O registro civil. Então, o registro civil representa, nesse aspecto, a esse determinado tipo de início de formalização. Daí porque a relevância e a importância de proteger esse determinado valor. No momento em que eu começo a ter registros de pessoas que não nasceram, registros inexistentes, isso fragiliza de forma muito decisiva a validade desses documentos. E isso atinge o interesse do Estado, né? O segundo crime que nós vamos ver hoje é mais importante e é mais comum. Vamos falar do crime de parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao Estado Civil de recém-nascido. São, na verdade, várias condutas em uma só. Veja o que é que diz aí o artigo 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Queridos, aqui a gente vai falar de algo que vocês já devem ter ouvido falar lá no direito civil, que é a chamada adoção à brasileira. Adoção à brasileira. Quase tudo que é não sei o que a brasileira tende a ser marmota, né? A gente vive um país em que nós estamos, infelizmente, acostumados pela linha torta, pelo caminho torto, pelo caminho não correto, pelo caminho não ético. Então, isso é muito triste, isso a gente precisa enfrentar, a gente precisa combater. Então, quase tudo que a gente tem, não sei o que, a brasileira, é porque se deu aqui algum jeitinho, algum caminho aí enviesado, torto. A adoção à brasileira é um exemplo disso. Veja só, a adoção, que é um processo tão importante, tão relevante, ela é um processo formal. A adoção é e deve ser um processo extremamente formal. Então, a adoção tem uma forma que tem que ser seguida, ela é controlada, gerenciada, acompanhada pelo Estado.
Então, aquelas famílias ou aquelas pessoas que têm interesse de adotar devem se submeter a um processo legal para isso. Esse processo vai acompanhar quem aquelas pessoas são, qual é a intenção delas, se elas têm viabilidade para cuidar daquela criança. Claro que existem críticas, e são críticas, de certa maneira, compreensíveis, de que o processo de adoção no Brasil é muito burocrático, e isso gera com que menos pessoas busquem esse processo, ou gera com que a gente tenha uma espera maior pelas crianças a serem adotadas. O problema é que o Estado precisa encontrar um ponto de equilíbrio, e isso nem sempre é tão fácil assim, de equilibrar o interesse das crianças, né, e dos jovens que precisam ser adotados, e eles têm pressa, né, com a segurança, a prudência e a cautela que esse determinado processo exige, para que eu possa garantir que aquelas crianças serão corretamente adotadas, terão uma vida saudável, feliz. Existe uma conduta que não é criminosa, mas, no meu ponto de vista, deveria ser. Não é uma conduta criminosa no Brasil, é uma conduta atípica, mas me parece tão cruel que ela deveria ser crime. São pessoas que fazem o processo de adoção, iniciam um processo de adoção. Durante o processo de adoção, uma das etapas é uma guarda provisória, ou seja, antes do processo ser adotado, é como se aquela pessoa, aquela família fizesse, aspas e muitas aspas, a expressão que eu vou usar, um teste, para que aquela relação veja se a coisa vai fluir. E existem algumas pessoas que também, muitas aspas, devolvem as crianças que pretendem adotar. Me parece uma conduta crudelíssima, uma conduta de uma crueldade tremenda, porque aquela pobre criança, aquela pobre adolescente, acaba sendo rejeitada a segunda vez, né? Ela já foi rejeitada inicialmente a primeira vez e está ali naquele abrigo, naquela instituição por conta disso, e de repente ela de novo rejeitada no momento em que aquela pessoa, aquela família que pretendia adotá-la não o faz. Então isso me parece muito cruel e eu acho que deveria ser criminosa essa conduta, até para forçar aquela pessoa que se submete a esse processo de adoção ter uma maior responsabilidade e somente ingressar aqui se e somente se de fato tiver interesse real com aquele determinado processo. Né? Então, a gente vai perceber efetivamente que o processo de adoção é um processo burocrático, não se nega isso, mas essa burocracia, em grande parte, tem um sentido que é a proteção específica por parte ou a proteção daquela determinada criança especificamente. É isso que se busca dentro desse processo de adoção. Então, não há outro interesse, não há outro objetivo que não seja efetivamente esse interesse da própria criança em ser ou ao ser adotado. E aí, muita gente burla todo esse processo de adoção, fazendo o que nós vamos chamar de adoção à brasileira. Como é que funciona isso? Eu tomo ciência de que determinada pessoa está grávida, quer ter um filho, ou vai ter um filho, mas não quer criá-lo. E aí eu peço àquela criança, eu estou usando muitas aspas, porque a gente não pode naturalizar esse tipo de situação, é uma situação à margem da lei, mas aquela criança me vai ser dada, e eu vou criar como meu filho. Então, ao invés de eu me submeter a todo o processo de adoção, requerer, por exemplo, uma guarda provisória, dizendo que eu tenho interesse de ser o adotante daquela determinada criança, eu simplesmente vou ao cartório e faço o registro civil daquela criança, dizendo que eu tive um parto que, na verdade, não foi meu, ou que aquela criança é minha filha, quando, na verdade, não é. Então, veja, o que acontece aqui no artigo 242 é essa burla, esse drible em relação
a todo o processo de adoção, que, repito, deve ser um processo formal em relação a isso. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter aqui a figura. Então, veja, dar parto alheio como próprio, portanto, aqui a sutileza é que eu não estou adotando aquela criança. Aquela criança não vai figurar como uma criança adotada. Aquela criança vai figurar como uma criança naturalmente, biologicamente minha, porque eu estou dizendo que aquele parto foi meu. Registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Então a gente vai ter aqui uma série de figuras, são figuras alternativas, né? Qualquer delas representa o crime, mas a gente vai ter efetivamente esse crime. Eu não sei se vocês se recordam, foi uma novela muito famosa na Globo, passou 200 vezes na Rede Globo, que era uma novela com a Regina Duarte, a filha dela, em que elas têm filhos no mesmo dia. Aí o filho de uma, o filho de uma morre e a Regina Duarte, no papel dela, troca os filhos. Né? Então, ela e a filha têm filhos no mesmo dia, portanto, nasce a filha dela e a neta, e ela troca esses dois bebês. O filho e o neto, ela troca esses dois bebês. Seria isso, substituindo o estado daquela filiação. Então, aqui eu posso ter o crime quando eu dou um parto que não é meu, como se fosse meu, quando eu registro o filho de outrem como se fosse meu, quando eu oculto ou eu substituo recém-nascido. E veja, alterando o direito inerente ao Estado civil. Ou seja, quando ele fala em alterando direito inerente ao Estado civil, a gente está falando aqui diretamente do estado de filiação. Quando indevidamente eu faço registrar aquela criança como se minha fosse, ou eu faço registrar aquele parto como se meu fosse, eu estou alterando a linha natural, a linha corrente, né, de filiação daquela determinada criança. Eu estou modificando a linha de filiação. E isso tem uma série de impactos, repito, não apenas sociais, morais e psicológicos, mas jurídicos também, porque isso vai ter uma série de impactos patrimoniais, sucessórios e etc. A gente vai ter aí um conjunto de alterações de impacto muito significativo em relação a isso. Tá? Então, aqui a gente percebe que são figuras diferentes, são condutas distintas, são condutas diferentes, mas todas elas bebem da mesma fonte. Qual é a fonte? Adulterar, alterar, modificar a linha regular. Então, por exemplo, era muito comum antigamente, eu mesmo tenho um caso da minha família, de você ter uma criança que colocaram na porta da sua casa, né? Isso realmente hoje a gente vê menos casos, mas naquela época, estou falando aí de 40, 50, 60 anos atrás, isso era realmente comum. Então, muitas vezes as pessoas engravidavam, não queriam ter aquela criança, então quando a criança nascia, colocavam ali na porta de uma casa, muitas vezes uma casa que elas sabiam que era uma pessoa que queria ter um filho, ou que de alguma forma tinha condições até mesmo financeiras para cuidar daquela determinada criança. E aí você tinha essa prática. E aí aquela família, não poucas vezes, fazia o registro daquela criança como se fosse filha biológica, não o sendo. Aí está o artigo 242. Também era muito comum esse crime, extremamente comum. A sociedade ela era muito pouco tolerante, ela era muito refratária às situações de uma mulher engravidar sem estar casada, né? Em algumas gerações atrás, algumas décadas atrás, isso era considerado uma imoralidade, uma ofensa aos costumes sociais e morais. Felizmente, a sociedade
evoluiu nesse aspecto, né, graças a Deus, por mais que a gente tenha aí algumas tentativas de retrocesso social, mas a gente evoluiu bastante significativamente nesse aspecto. Muito bem. Diante disso, ou com base nisso, era comum, quando aquela determinada moça engravidava sem estar casada, ou sem estar vivendo uma relação estável, que os pais, vejam só, fizessem o registro daquele neto como se filhos deles fossem. Então, há muitos casos nesse sentido, para evitar que a minha filha ficasse, muitas aspas, viu? Muitas e muitas aspas, ficasse mal falada, ficasse com imagem socialmente ruim, porque engravidou sem estar casada, porque engravidou fora do relacionamento. Os pais adotavam aquela criança, na verdade, registravam aquela criança como se fosse filhos dele mesmo. Então, no registro, eu tinha o meu filho registrado pelos meus pais, que o fazia ser meu irmão e não meu filho. O Código Penal considera essa situação. Veja o que diz aí o parágrafo único do artigo 242. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, detenção de 1 a 2 anos. Essa redação que eu estou trazendo para vocês do 242 é uma redação dada em 1981. Né? Então, veja, eu ainda estou falando de uma sociedade bem mais conservadora do que a sociedade que nós temos hoje. Uma sociedade muito mais conservadora do que a sociedade que a gente vai ter hoje. Então, aqui é aquele pai que percebe que a filha engravidou e ao ter a filha, aquele neto dele, né, ao momento que a filha tem o nascimento de seu neto, ele o registra como se fosse filho dele. Veja, porque é um conceito muito subjetivo. O Código Penal fala aqui em reconhecida nobreza. Então, a nobreza, nesse aspecto, é disso, é de você querer proteger a imagem da sua filha, querer proteger, muitas vezes, a dimensão social que aquela determinada moça vai estar submetida. É sobre esse aspecto, é sobre essa dimensão que a gente vai ter aí o conceito da reconhecida nobreza nesses termos, nessa condição. A gente vai ter aqui a reconhecida nobreza no contexto de proteção ou de buscar uma proteção à minha filha para que ela não fique, repito, e vou colocar muitas aspas, a gente não pode tolerar que isso seja algo normal, mas que fique má afamada, fique falada, fique com uma imagem social ruim. Felizmente, insisto, a sociedade evoluiu, então hoje, para que você aplique esse parágrafo único, você precisaria ter um contexto muito específico. Eu não vou dizer, queridos, que a gente não possa aplicar esse parágrafo único, mas a gente vai aplicar esse parágrafo único com um pouco mais de parcimônia, de controle do que a gente fazia há algumas décadas atrás. Isso talvez só tenha espaço hoje em comunidades mais restritas, em cidades menores, cidades ainda com alguma carga conservadora mais relevante. Não tem muito sentido a gente aplicar isso em grandes cidades, em cidades mais abertas, mais evoluídas do ponto de vista social. A gente não pode chegar a dizer que o dispositivo do parágrafo único ele é inaplicável, ou ele foi, de alguma forma, tornado obsoleto. Não chega a tanto, mas ele não tem mais a aplicabilidade que ele tinha algumas décadas atrás, quando veio o Código Penal, praticamente há 40 anos atrás, em 1981. O último artigo que eu quero ver com vocês, que é o artigo que fecha esse capítulo dos crimes contra o estado de filiação, é o artigo 243. Deixar em asilo dispostos ou em outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra
com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Percebam só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz um procedimento, existe esse procedimento previsto na lei, tá? Quando aquela gestante sabe que não vai querer criar aquela criança. Então, existe um procedimento legal para que inclusive esse procedimento é acompanhado pelo Ministério Público, pelo juiz da infância e da juventude, né? Há toda uma formalidade em relação a isso, há todo um formalismo em relação a isso, para que se possa garantir, né, se possa dar forma, dar um formato para aquela hipótese da pessoa que não quer criar aquela criança. Então, essa formalidade vai ser observada, aquela criança, ao nascer, será levada a uma instituição de cuidado, de proteção à criança, ao menor, e dali, no futuro, será submetida a um processo de adoção. Então, existe efetivamente um procedimento legal nesse sentido, de você ter uma estrutura jurídica para que a gente possa dar atendimento a essa determinada pessoa. No artigo 243, a gente tem uma figura muito particular. Tá? Então, aqui a gente vai ter que entender o seguinte. Primeiro, eu estou deixando aquela criança. Veja que ele usa uma expressão ainda muito antiga. Esse artigo é da redação original do Código, lá na década de 1940. Ele fala em asilo de expostos ou instituição de assistência. A gente pode traduzir isso aqui como um orfanato, como uma instituição qualquer de assistência à criança, ao menor, ao adolescente. Então, eu entrego aquela criança naquela determinada instituição. Havia, né, no século passado, no século anterior, no século XIX, isso desaparece na primeira metade do século XX no Brasil, mas havia nessas instituições orfanatos, muitas vezes ligados à igreja, ligados a determinadas instituições. Havia, literalmente, na porta daquela instituição, o que se chamava de roda. O que era a roda? Na porta daquela instituição, havia ali um instrumento, né, uma roda, em que eu colocava a criança ali, girava aquela roda, tocava um sino e ia-me embora. Então, era a forma que eu tinha de humanizar a entrega daquela determinada criança. Então, eu sabia que aquela instituição era uma instituição acolhedora desse determinado tipo de criança, e eu colocava aquela criança ali para abandoná-la. Mas veja, o 243, ele exige mais. Aqui não é o abandono pelo abandono, né? Porque aí eu posso configurar o chamado abandono de incapaz, que vocês já estudaram no semestre passado. Aqui não é o mero abandono de incapaz, não estou simplesmente abandonando aquela criança. Eu estou deixando a criança naquela instituição com um objetivo específico. Qual é o objetivo? Prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Então, veja que no 243 nós vamos visualizar um objetivo próprio, um objetivo específico. Há uma intenção, um ânimos especificamente pensado aqui. Eu estou deixando aquela criança naquela instituição visando prejudicar o interesse, um direito que ela efetivamente tem. Eu sei que vocês são de uma geração muito diferente da minha, mas eu confesso a vocês, confesso nesse sentido, de que eu sou noveleiro, eu adoro novela, dou maior valor a uma novelazinha. Eu sei que a geração de vocês praticamente não assiste mais novela, não curte isso, é a geração Netflix. Beleza. Mas eu tenho uma novela, não sei se você se recorda, que era a novela em que o Matheus Solano fazia o personagem do Félix. Era o Félix e a Paola, a irmã dele era a Paola Oliveira. Eles eram herdeiros de um hospital, né? Exatamente, eu acho que era isso mesmo, Matheus. Era Amor à Vida, eu acho que era. Eles eram
Opa, já estou aqui me sentindo menos alienígena, sabendo que Rutinha e Matheus curtiam essa novela também. Então você lembra, eles eram filhos do personagem que o Antônio Fagundes fazia, eram filhos de herdeiros de um hospital, né? E o Félix, que era o vilão da novela, por ser um trabalho magistral do Matheus Solano, queria porque queria herdar o hospital sozinho, né? E aí a irmã dele tem uma filha, né? Ele presencia o parto da irmã dele, né? Até num bar, né? Ela tem ali o parto num bar. Ele pega a sobrinha, né? Que ele chamava de ratinha, né? Ele pega a sobrinha e joga a sobrinha numa caçamba de lixo, mas ela acaba sendo encontrada e adotada. Beleza. Mas vamos imaginar que ele tivesse pego a sobrinha ali, né, recém-nascida, e tivesse levado a um orfanato. Qual foi a motivação dele? Ele queria herdar sozinho um hospital, ele não queria ter, digamos, uma concorrência na herança, na sucessão daquele determinado hospital. Então, quando ele joga a sobrinha numa caçamba de lixo, ele tem como objetivo, repito, eliminar a concorrência na sucessão. Mas para a gente aproveitar o 243, vamos imaginar que ele tenha levado a um orfanato, né? Ele tenha entregue a um orfanato. E ele fez isso para quê? Para quebrar a linha sucessória, para dizer, olha, não tem aqui outro sucessor fora eu, sou eu e a minha irmã, porque se ela tiver uma filha, talvez meu pai se apegue mais a ela e vai privilegiá-la na linha sucessória. Então, no momento em que ele realiza aquele ato, veja, eu estou fazendo aqui por uma liberdade poética, uma pequena alteração na novela. Aquela motivação é para efetivamente prejudicar a eventual linha sucessória que aquela determinada criança teve. Então, no 243, o crime se consuma nesse momento em que eu entrego, que eu deixo aquela criança naquela determinada situação de vulnerabilidade naquela instituição, mas eu faço isso com uma motivação, com uma motivação específica, que é efetivamente gerar aí o prejuízo em relação a essa determinada situação. Tá bom? Queridos, eu vi que alguns chegaram agora, Laura chegaram agora e outros. Eu, como falei para vocês, hoje, excepcionalmente, eu vou precisar acabar a aula agora. Eu tenho um exame marcado agora às 8 horas. Eu não consegui outro horário para fazer esse exame. Vocês sabem que nesse período da pandemia os exames estão sendo agendados, então eu, infelizmente, não consegui um horário um pouco mais tarde. Por isso que eu pedi a vocês a gentileza, e eu agradeço, estão quase todos aqui, somos quase 30, que nós começamos hoje às 7 horas, mas de qualquer maneira, a matéria que a gente tinha para ver era essa, vimos a matéria que nós tínhamos para ver, essa aula está gravada, daqui a pouquinho eu já vou disponibilizar no AVA, tá bom? E na quinta-feira, depois de amanhã, a gente volta para o nosso horário normal, quinta-feira, aula normal, 7h30, sem nenhum tipo de alteração, e na quinta-feira nós vamos concluir o estudo dos crimes contra a família, tá? Então a gente vai, na quinta-feira, concluir o estudo dos crimes contra a família, e com isso a gente termina a matéria da prova essa que será na semana que vem, tá bom? Então a prova, como eu já falei, crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família. Peço desculpas a vocês por acabar agora, mas realmente é uma eventualidade, por isso que eu pedi para que a gente começasse mais cedo, mas a matéria que a gente tinha que ver está vista, tá certo? Quem chegar, obrigado, Sabrina, Júlia, brigadíssimo. De qualquer maneira, daqui a pouco, agora pela manhã, já está lá no AVA, tá bom, queridos? Muito obrigado pela compreensão, pela paciência de vocês, pela parceria. A gente se encontra essa quinta-feira, se Deus quiser. Um bom dia para vocês. Laricinha, beijão. Até semana que vem. Até quinta-feira.